Esse é o Vozes Regenerativas, um espaço para conversar sobre futuro, pessoas, tecnologia e impacto. O episódio de hoje é diferente. Não é uma entrevista tradicional, é uma conversa, um bate-bola entre duas profissionais que estão no mercado, na sala de aula e em projetos de impacto. Eu sou a Aline Fonseca, fundadora da Waste Data e da Negócio Circular. Trabalho com Big Data e Open Data aplicados à economia circular, sustentabilidade e tomada de decisões. Minha formação vem do design, da gestão de projetos, da engenharia e da inovação, e hoje atuo muito na interseção entre dados, tecnologia, educação e impacto. A gente está aqui hoje num clima bem pé no chão, conversa aberta mesmo, sem roteiro, engessado, sem formalidade excessiva. E para essa conversa, eu convidei a Ana Prado, que é minha parceira na Waste Data e na Negócio Circular. A Ana vem da gestão de pessoas, da liderança, da educação e de projetos sociais e tem uma leitura muito profunda sobre comportamento humano, cultura organizacional e desenvolvimento de talentos. Então, a ideia hoje é juntar esses dois olhares: dados, tecnologias e sistemas com pessoas, liderança e impacto social. E para começar, Ana, antes da gente entrar nas competências até 2030, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho do seu caminho para a gente. Oba, então vamos lá. Primeiro, eu tenho que dar os parabéns pelo esse projeto lindo que está acontecendo, que a gente sonhou tanto, né, em trazer, em uma oportunidade, trazer mais conhecimento para as pessoas. E eu tenho acompanhado todos os podcasts e a cada capítulo, a cada convidado, eu fico mais feliz de ver o quanto que a gente está trazendo aí de conteúdo e você à frente disso. Parabéns. Aproveitar também, né? Antes, já vou me apresentar, mas a gente tem que aproveitar esse momento também, porque eu sei que você está nesse espaço de falar e às vezes fica até sem jeito de pedir a galera, mas, gente, por favor, você que está ouvindo, assistindo esse podcast, é clichê, mas o Momento Blogueirinha vai. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, porque só assim a gente vai conseguir levar esse conteúdo para mais pessoas. É clichê, a gente fica com vergonha de falar, mas eu aqui, nesse momento, eu vou falar porque é muito importante. A cada podcast que eu assisto, ou escuto, né, que às vezes está até ali no carro e estou escutando, eu fico pensando assim, poxa, quantas pessoas teriam e deveriam ouvir isso. E às vezes tem a facilidade de a gente levar o conhecimento, a informação, mas às vezes a gente não consegue chegar nessas pessoas. Então a gente conta aí com as pessoas que já têm o costume de estar aqui com a gente para fazer mais esse trabalho aí de compartilhar e indicar para que esse projeto cresça cada vez mais, tão maravilhoso quanto é. E muito obrigada por estar aqui na data de hoje, batendo esse papo. Então, não como especialistas, eu acho que é um momento que a gente se encontra para, talvez, colocar tudo isso que a gente conversa aí nos bastidores, num formato aí de bate-papo aqui nesse podcast. E aí, falando um pouquinho da minha carreira, como eu acho que contar um pouquinho da minha carreira, talvez eu já comece no cenário como que a gente se aproximou nesse sentido, assim, o que estamos fazendo aqui, falando de dados, de impacto, duas administradoras de empresa, né? Exatamente. Bom, então, já adiantando, né? Eu sou administradora de empresas, sou formada além da administração, que na época, eu falo, quando a gente fala na época, a gente já entrega alguma coisa, né? Na época, tem até que tirar isso, né? Mas, de fato, né, na época, quando eu fiz o bacharelado, eu tinha a opção de definir qual a ênfase do curso de administração, que era negócios, pessoas ou marketing. Eu era muito jovem, não tinha referência de qual seria a ênfase melhor ou indicada. E naquela época eu fui partindo do que seria mais fácil. E eu pensei que seria pessoas. Só que... Você estava enganada, né? Só que não. Não é mais fácil falar de pessoas, trabalhar com pessoas.
mas eu brinco que hoje eu conhecendo as 3 ênfases, o que é negócios, o que é RH e o que é marketing, eu faria a mesma escolha, pessoas. Porque o que me guia, o que me motiva é trabalhar com pessoas e para pessoas. Então, desde então, eu trabalho na área de recursos humanos, né? Tive a oportunidade de trabalhar desde departamento pessoal, gestão de qualidade, RH, estruturando sistemas e programas de recursos humanos, como em consultoria. E aí chega nessa era da consultoria, que foi onde nós nos conhecemos, né? Você também como consultora. A gente estava num nicho bem específico, né? Que é de resíduos. Sim. Que eu costumo dizer também, na época a gente aprendeu a falar resíduos. Hoje é mais comum, mas até então era lixo, né? A gente trabalhava com lixo, numa empresa de lixo, e hoje a gente sabe que não é resíduos. Você fala muito bem sobre isso. Mas o que nos deu a oportunidade da gente estar do lixo ao luxo, né? Que hoje está falando das coisas mais importantes aí de dados, né? De trazendo essas oportunidades aí, essas vivências também. Então é isso, né? Uma administradora trabalhando com pessoas, desde a questão de gestão, a consultoria, treinamentos, nesse meio do caminho também com algumas oportunidades de ministrar aulas, tanto de curso de aperfeiçoamento, quanto cursos técnicos, e recentemente também como professora convidada da PUC, que também... Claro, com o dedinho lá da fada madrinha Aline, né? Que também tá nesse cenário acadêmico também. E é outro momento onde que a gente se encontra, né? Tanto na gestão, consultoria, quanto acadêmico. E foi onde a gente se aproximou dessa necessidade de fazer algo diferente, de impactar, de fazer a diferença na vida das pessoas e do mundo. Uhum. Que a gente está aqui hoje, né? Para trocar trocar essa bate-papo, essa bate-bola aí, porque é o que nós temos em comum, né? Essa vontade de fazer parte de algo grandioso e fazendo a nossa parte aí, independente da área especificamente que a gente esteja atuando no momento, né? Muito. Então, como foi combinado que é um bate-bola, que não estou aqui como entrevistada, eu vou aproveitar esse microfone para entrevistar também. Aline, sei que você já falou sua experiência, o Eixo Data, mas conta pra gente, como que uma administradora veio parar no design, economia circular e dados? Nossa, essa pergunta é bem provocadora, né? E ela é curiosa. Eu gosto de dizer que eu acredito, na verdade, sabe? Que a vida vai construindo os nossos caminhos e vai nos levando conforme... Eu acredito muito em missão, em propósito, acredito até em forças para além do meu entendimento, sabe, Ana? E eu gosto muito de dizer que parece que hoje eu estou no lugar exato onde eu deveria estar, mas para estar aqui, houve muitos planos frustrados. Eu comecei essa trajetória na sustentabilidade em 2016, prestando consultoria para o sindicato, né, que a gente acabou se conhecendo lá, que é o Sindicato do Resíduo de Minas Gerais, e tentando, assim, me colocar nesse mercado de consultoria. Então eu fui me adequando a algumas oportunidades. Isso, concomitante a isso, eu também estava muito voltada com aquele desejo de fazer mestrado, né? E inicialmente eu estava com o desejo de fazer mestrado em administração. Foi um fracasso meus processos seletivos na administração, mas foi um fiasco. Depois eu tive uma orientação de um professor muito querido e que falou: olha, você tem gestão de projetos como pós-graduação, talvez você poderia fazer uma curva na sua formação, porque você já é administradora e como administrador é interessante e determinante para você o doutorado. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei assim, poxa, pode fazer muito sentido, né? Fazer uma curva na minha formação. E aí ele foi e falou do design para mim. E aí ele falou da escola de design da UENG aqui em Minas Gerais. E aí eu falei assim, caramba, parece que é um curso bem diferente, né? Design, quando você fala design assim, o que vem na cabeça, né? Vem estética, vem beleza, vem forma, né? Mas aí depois eu fui descobrindo que o design é uma disciplina transversal, é uma área transversal, que design é pura gestão, design é concepção, design é projeto, e realmente aquilo ali fez muito sentido. E aí, a partir daquele momento, né, por 3 tentativas, eu tentei entrar no mestrado de design,
e aí eu consegui na última. Uhum. E aí, mas é muito engraçado que a vida parece que vai moldando você também, né? No início eu tinha um outro projeto, uma outra intenção de pesquisa, e no terceiro ano eu já estava totalmente aderente a essa lógica de sustentabilidade. Por isso que eu acredito muito que a vida vai te preparando, sabe? E aí parece que foi acontecendo coisas que foram me trazendo até aqui. E não eram coisas só do meu esforço. Parece que tinha uma força por fora também mobilizando isso, sabe? E aí eu finalizei meu mestrado em design. Eu acabei escrevendo sobre design, economia circular, falando da logística reversa de medicamentos vencidos em desuso, que é um grande problema, né? E aí foram acontecendo outras oportunidades também em processos de consultoria. Eu trabalhava em época com consultoria em planejamento estratégico. E aí eu fui mapeando demandas das empresas desse setor. Ao mesmo tempo, eu também estava muito aberta a perceber que esse setor de sustentabilidade estava cada vez mais sendo colocado em voga. A questão da economia circular, a questão dos problemas climáticos, a perda da biodiversidade, a poluição, tudo isso a gente estava observando uma situação cada vez mais crítica. E eu falei assim, opa, tem oportunidade aí. E aí eu comecei a me interessar mais pelo assunto. E aí um belo dia, mirando numa coisa lendo uma lei, e é muito legal até falar sobre isso, né? Como que legislações acabam trazendo oportunidades para o surgimento de negócios, para o desenvolvimento de carreira, que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, né? E aí, eu lendo uma legislação que é o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, eu vi uma questão lá que eu fiquei curiosa, era uma meta estabelecida no plano, né? E eu entrei em contato com o órgão ambiental do meu estado para esclarecer uma dúvida, mirei numa informação e recebi outra. Concomitantemente a isso, eu estava dando aula numa instituição de ensino aqui de Belo Horizonte, numa escola de negócios muito famosa, inclusive, e estava conversando com uma aluna sobre essa questão de dados públicos e dados abertos. E aí que começou a acender uma luzinha. E acendeu uma luzinha. E aí tinha uma outra sinergia, né? Foram várias situações sinérgicas. Meu filho também estudando muito sobre inteligência artificial, IA, Big Data, e aí aprendendo um pouquinho mais do Business Intelligence, utilizando ali ferramentas como o Power BI. Eu olhei para ele e falei assim, Christopher, tem um negócio aqui. Se a gente somar as nossas inteligências, a gente pode criar um produto. E aí, lá em 2022, nasceu a Wish Data. A gente enfrentou muitos desafios, você sabe quais, né? A gente conseguiu contornar isso em 2024. E aí, essa é um pouquinho da nossa história aqui em relação aos dados, né? E estamos aí, firme e forte, e cada vez mais conscientes de que realmente a gente está em um mercado com oportunidades gigantescas. E também eu acho importante da gente trazer também que como foram surgindo as oportunidades, então a gente começou falando da questão da consultoria, da informação, da sustentabilidade, do design, do circular, até chegar em dados. Hoje eu também posso falar assim com talvez com propriedade, talvez você numa situação diferente não falaria, mas aqui eu quero falar com propriedade que hoje você se torna uma referência nacional sobre o tema. Se não é a única, que coloque aí quem mais está falando, porque até onde eu sei, você é a referência para falar de dados que eu até gostaria que você falasse assim, quais tipos de dados que a gente trabalha, porque hoje você se torna referência, né? Então, conta aí pra gente um pouquinho, assim, o quão novo é esse tipo de dado que tem essa potência aí toda para a gente conhecer e para que as pessoas possam conhecer mais algo que você está sendo aí pioneira, né? Pois é, eu gosto de dizer que a gente está abrindo um mato com facão, né? E é uma floresta bem, bem densa, sabe? Porque, assim, o que a gente trabalha hoje na Waste Data, é claro que logo, logo outras empresas também, outras pessoas vão ter ideias semelhantes, já tem outras pessoas trabalhando com dados públicos, mas especificamente com o dado que a gente trabalha, eu precisou ocorrer algumas quebras de barreira, sabe? Hoje a gente trabalha com dados de manifestos de transporte de resíduos, né? E esses dados são dados em transparência passiva. E então, nem sempre os estados estão estruturados para que esse dado seja liberado. Então,
a gente, lá em 2022, imagina, a gente está em 2026, quase 4 anos depois, né? Lá em 2022, você imagina como que era o estado da arte dessa questão, né? Até em termos de governo aberto, que é uma outra questão que tangencia isso, né? E muito correlacionada com algumas legislações que são de 2012, 2022 era quando isso já estava, de certa forma, implementado, mas ainda sem uma comunicação para a sociedade, né? Então, assim, realmente eu acredito que se existem pessoas falando de economia circular e Big Data, no Brasil devem ser pouquíssimas. E dados abertos também, que é Exato. outro contexto que você traz também, né? Eu até gostaria, né? Porque seria a oportunidade de fazer uma troca também com relação a perspectivas diferentes, né? Porque a economia circular, ela já é um nicho muito específico, né? Hoje eu já observo muitas pessoas falando sobre isso. Inclusive, Ana, tem uma novidade também. A gente está fundando o Instituto Elas na Economia Ai, Circular. que legal. É um instituto muito bacana, que está sendo fundado aí por mulheres que são Legal. lideranças fortes na economia circular no Brasil. Uhum. É um grupo que até se forma através da interação com servidores públicos de Brasília, e aí é sempre esse olhar da economia circular com essa perspectiva de gênero, né? Uhum. E aí, até citando uma querida colega, né, nessa área de economia circular, que é a Carla Baum, ela fala que o circular é feminino, né? E é verdade. A economia circular, se a gente for olhar aí a trajetória dos catadores, né, na verdade das catadoras, né, e dos catadores, a gente observa que a maior parte nas associações de catadores são mulheres, né? E quando a gente foi convidado lá para Brasília para fazer esse processo, a gente foi tentar contribuir por uma perspectiva de gênero, porque a gente sabe que às vezes as políticas públicas elas são falhas nesse sentido, né? E aí, recentemente, lá no Fórum Mundial, as meninas sentiram, gente, vamos criar um instituto, porque aí a gente pode ter maior representatividade, pode fazer coisas aí para contemplar questões relacionadas ao gênero e empoderar esse tanto de mulher foda, né? Agora vocês vão me dar o perdão da palavra, mas empoderar a quantidade de mulheres brilhantes que existem aí falando de economia circular e nesses assuntos transversais para o desenvolvimento sustentável, né? Então, é muito legal. Acho que eu já até me perdi na pergunta. Eu te perguntei a questão de você hoje ser uma referência de falar de dados e quais os tipos de dados que você traz no conjunto das experiências, né? Sim, sim. E aí a gente trabalha com esse dado, né? Mas hoje não só mais com ele, né? Porque aí a gente vai começando a entender o universo do Big Data e do Open Data, que está relacionado ao governo aberto, que tem uma raiz no ODS 16. E é muito legal a gente puxar o desenvolvimento sustentável, né? O ODS 16, ele fala de ética, transparência, instituições eficazes, e ele tem dentro de uma das suas metas essa lógica de transparência pública, né? Porque como que a gente vai lidar com os problemas do desenvolvimento sustentável se a gente não tem dado? Como que a gente mede se a gente não tem informação? E assim, o Brasil ele tem estruturas, inclusive, muito legais, né? Ele está nesse processo já há bastante tempo para medir essa realidade. Então, a gente tem muito dado bruto. Então, para quem quiser conhecer também, fica até uma dica aí de conhecer o Portal de Dados Abertos do Brasil, né? Lá tem uma infinidade de dados que podem ser explorados e convertidos em informações que podem originar novos negócios, né? Assim, realmente é um espaço ainda muito pouco explorado, muito pouco divulgado ainda, eu acho, sabe? Mas a gente sabe que tem algumas dificuldades de estruturação mesmo, né? E às vezes não é tão divulgado, até por questões que ainda tem muito a se melhorar também, sabe? Mas realmente é um espaço novo, então como tem pouquíssimas pessoas falando, então realmente pode ser que exista aí, né? Essa questão mesmo, quem sabe, né? Pode ser que eu seja referência mesmo. Para mim Obrigada. Sou suspeita para falar, mas não, tirando a questão pessoal de lado, mas assim, profissional, de fato, a gente tem visto, até por esses locais, esses lugares que você tem se colocado, que foi o exemplo que você trouxe agora, foi essa participação do Instituto, mas essa participação do Instituto se deu de um evento que você participou de Brasília, que foi um evento também, digamos que restrito, mas você estava lá. Sim, né? sim, Então, sim. você estava lá para não só falar sobre economia circular, como com essa vertente do resíduo, dos dados abertos. Então, eu acho que trazendo para esse contexto, passa a ser referência, isso sem dúvida alguma. Obrigada por esse reconhecimento por parte de você.
Ana, então agora vamos começar a Hum. entrar nesse assunto de competências, Uhum, né? A gente até tem como base aqui, né, o relatório do futuro do emprego, né, do Fórum Mundial, do Fórum Econômico Mundial, sim. que ele lista ali para a gente, né, as competências críticas para os desafios do presente e do futuro, né? E a gente estava conversando muito nesse processo de Uhum, alinhamento, né? E até 2030 tem muitas competências que vão ser cada vez mais urgentes e emergentes, né? uhum. E é muito legal a gente trazer isso para as pessoas. E eu vejo que a sua experiência também é muito bacana nessa área de gestão de pessoas. Conta pra gente, Ana, que você que está aí na área de pessoas, como esse caminho te trouxe até a sustentabilidade e impacto? Então, que foi aquela curiosidade, né? Como que a gente se conectou, duas administradoras, eu da área de pessoas, e de repente está aí apoiando um projeto da Waste Data, e hoje, além de um projeto que está em execução mesmo, né? Bom, tentando associar um pouquinho de quando a gente fala de competências e como que eu me aproximei, quando a gente fala das competências aí que o mercado esperam há anos atrás e provavelmente nos próximos anos até 2030, por exemplo, uma das competências que eu entendo que são que uma das que é bem marcante no meu perfil, da minha forma de trabalhar e que hoje me coloca nesse espaço de ter esse contato com dados e inteligência artificial, e, enfim, é o aprendizado contínuo. É a curiosidade de querer aprender cada vez mais. Então, eu me lembro, por exemplo, que quando a gente foi bater um papo, quando você veio falar para mim sobre a negócio circular, né, que também é um projeto aí bem focado na questão da economia circular, que você estava fazendo, defendendo aí a dissertação do mestrado, eu falei, o que eu vou contribuir? Eu falo de pessoas. Como que eu vou estar nesse espaço de falar de economia circular, de design, de medicamento? E você me permitiu entender que são temas transversais, ou seja, sempre tem algo que você pode aprender e pode contribuir. Então, quando a gente fala nesses desafios que a gente tem por aí, dependendo da competência, a gente sempre está falando de pessoas. Então, sempre tem espaço para as pessoas que querem aprender. Então, hoje eu vejo essa importância de falar de gestão de pessoas, ter aí já falando também das competências, né? Esse pensamento analítico, essa construção do aprendizado contínuo, essa vontade de sempre querer aprender, estar à frente. Eu tenho um lema que quem me acompanha aí também há mais tempo sabe que é o faça alguma coisa, que eu tenho um projeto, tá tatuado aqui em mim, porque eu sempre vejo que tem um espaço da gente fazer algo diferente. Às vezes não é da melhor forma que a gente quer, não é perfeito, mas faça alguma coisa. Então, como isso é muito forte em mim, isso me deu oportunidades de eu estar em lugares que não era gestão de pessoas, que era, por exemplo, a economia circular, que a gente sabe que tem a questão da conscientização, do treinamento, da liderança. Então, em qualquer espaço que a gente consiga enxergar que que as pessoas precisam saber mais sobre, existe um espaço ali para um profissional de RH. Então, eu acredito que buscar essas competências com as oportunidades faz com que tanto profissionais da área de recursos humanos possam estar atuando, assim como qualquer outro profissional entender que é o diferencial. Então, há um tempo, e não desmerecendo o papel do especialista, ainda assim é importante você ser especialista, se especializar, estudar num assunto, mas quando a gente traz que uma das competências mais importantes para 2030, que já vem de década no fórum, né, na lista das principais competências, que é o pensamento analítico, pensamento crítico e pensamento criativo, a gente entende que não cabe somente a ser especialista. Você tem que ter uma visão do todo. Tem que ser generalista, né? Então, ter essa visão que contribui para que você tenha a oportunidade de aprender outras coisas e de estar em outros lugares que seja aquela antiga, né? Fora da caixinha, vamos dizer assim.
Então, eu acredito que seja isso, né? Essa busca de querer aprender, entender que tem espaço em outros lugares, que não necessariamente o que a gente aprendeu que é trabalhar ali para fazer aquilo, e estar sempre antenado nessas demandas e oportunidades. Muito legal. E ouvindo você falar, eu fico até pensando, né? Essa questão do especialista, né? É ser especialista, mas ao mesmo tempo com muitas competências complementares, porque para os desafios do presente, que são muitos, né? A gente precisa se preocupar muito com isso. Essa questão do pensamento crítico, pensamento analítico, é muito aquela questão do médico mesmo, né? O médico, quando você chega numa consulta, ele precisa ouvir os sintomas e, a partir do que ele aprendeu, ele precisa conseguir analisar, interpretar aquilo que você está trazendo e, ao mesmo tempo, te ajudar a encontrar um caminho, né? E a gente sabe que essa questão do pensamento analítico e crítico não é tão fácil de se conseguir alcançar, né? Então, é algo que esse papo aqui vai nos ajudar até a levar e provocar reflexões nas pessoas sobre a importância dele, né? Isso. E aí vem a questão, né, Aline, que eu acho que você pode até contribuir mais nesse sentido, porque hoje a gente fala muito da inteligência artificial, dos dados, como você trouxe aí também, a questão do Big Data. E uma curiosidade também, falando das competências, então, assim, a gente sempre fala das competências técnicas e as competências comportamentais, enfim, e a gente está no cenário quanto que hoje elas estão bem equilibradas, né? Teve um momento que as competências comportamentais, elas não no sentido de quais são mais importantes entre elas, né? Mas no sentido que a gente falava muito em competência comportamental, que é a questão do relacionamento, da adaptabilidade, da liderança, da comunicação. Mas hoje a gente já consegue ver nessa lista do fórum algumas competências que são técnicas, como, por exemplo, o letramento digital, o uso de inteligência artificial, de Big Data. Então, embora a gente tenha hoje a gente tem a inteligência artificial como uma competência, mas a inteligência artificial sem o pensamento crítico e analítico... De nada serve. E aí eu queria que você trouxesse isso pra gente um pouquinho, qual que é a sua visão. Porque às vezes a gente escuta muito isso. A inteligência artificial vai tirar trabalhos, vão perder empregos. Mas a inteligência artificial, ela substitui o pensamento, né? As decisões da melhor forma que devem ser feitas. Como que você enxerga aí, ainda assim, falando da importância dessas competências técnicas, que seria inteligência artificial, Big Data, associando com o pensamento analítico, crítico e criativo? Então, olha, inteligência artificial sem uma boa pergunta, você vai ter uma resposta ruim, né? Mas como que a gente se habilita para fazer boas perguntas? E não é apenas só se treinar para fazer bons prompts, é buscar o conhecimento, sabe? É buscar a leitura, é buscar o aprendizado, é buscar uma formação, sabe? Porque senão realmente não tem como. Saiu uma pesquisa recente, agora eu não vou me lembrar muito bem a fonte, mas ela traz uma coisa muito interessante, que traz justamente essa questão da inteligência artificial, que se ela não tiver um bom direcionamento, ela não traz um bom resultado. Isso é como é nas pessoas também, não é verdade? Se você não dá uma boa instrução, não faz uma boa comunicação, você vai ter um bom resultado? É a mesma coisa, com o IA não é diferente, né? E se a gente quer se apropriar dessa digitalização, dessa virtualização também de produtos, né, de serviços, e se a gente quer se aproveitar dessas oportunidades, a gente tem que se tornar cada vez mais inteligente, a gente tem que buscar cada vez mais o conhecimento para a gente conseguir enriquecer os comandos que a gente vai levar para a inteligência artificial. Eu, por exemplo, eu utilizo muito no meu dia a dia, e assim... eu acho que hoje seria muito difícil até viver sem a inteligência artificial, porque ela trouxe uma velocidade na produtividade imensa.
E é muito legal que, assim, e são ricas as conversas, sabe? Isso, E a gente tá ali lendo o tempo todo, interagindo com ela, e você tá estudando também ao mesmo exatamente. tempo que você faz isso, né? E é muito legal a gente ver como ela também foi se aprimorando, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma conversa com a inteligência artificial e eu conhecia o assunto, né? Porque uma Uhum. das coisas que eu gosto de dizer muito é que a gente é a inteligência que questiona o que a inteligência artificial te trouxe. Se eu não tenho essa bagagem e eu acredito e confio em tudo que ela me traz, É um aí tá o risco, pensamento né? crítico. Exatamente. E É você corre um isso. risco. E muitas empresas enfrentaram problemas com relação a isso, por causa Isso. dessa superficialidade do saber, Exatamente. né? Então, eu lembro uma vez que eu queria uma frase, eu não vou me lembrar o contexto da frase, mas tinha a ver com uma capacitação, tinha a ver com o FICIM que a gente fez com o Cindy Loop, lá Tá, pelo IEL, doutor. né? Uhum. E eu queria uma frase que conectasse gestão, negócio e sustentabilidade. Uhum. E eu lembrava de uma frase do Porter. E eu queria que ela trouxesse para mim. No final das contas, naquela época lá, que foi 2024, ela me trouxe uma frase, atribuiu ao Porter. E eu falei assim: não, Iá, essa frase não foi criada por ele. Ela, me desculpe, eu errei. E Eu aí, acho o máximo quando a gente consegue fazer essa interação de falar que ela tá errada, nesse sentido, porque ali a gente vê assim, eu sei do que eu tô falando, eu sei analisar o contexto, e eu acho que é nesse ponto que você quer trazer também, não é só ter uma IA e falar, eu vou falar de tudo, vou responder tudo, sem entender como, né? exatamente. E aí que está o pensamento crítico, né? Porque você consegue refutar. Então, por isso que o conhecimento é determinante para que essa ferramenta funcione bem. E as pessoas precisam buscar isso, né? Porque senão, realmente, a gente vai ficar nessa era de um pensamento até mais limitador, né? E até porque quem alimenta a inteligência artificial somos nós. Sim. Se a gente não ter esse cuidado de estar sempre aprimorando o conhecimento, daqui a pouco a inteligência artificial vai estar burra. Porque É. ela não vai ter mais conhecimento para compartilhar, enfim. Que é muito difícil disso acontecer, mas da gente colocar nesse lugar, que quem alimenta, quem traz as ações, os experimentos e as discussões são os seres humanos, né? Assim como também, como existe essa preocupação que a inteligência artificial vai tirar empregos, já tem estudos dizendo que ela vai trazer muito mais posições de vagas e empregos que ainda não existem e que vão depender da inteligência artificial que você precisa saber, que você precisa conhecer. Então, quem ainda não sabe, quando se fala de uma pesquisa na inteligência artificial, no chat GPT, etc., não sabe do que a gente está falando, vai ficar para trás. Não, e com relação a essa questão de inteligência artificial, eu tenho até um caso muito recente, bem legal, que trouxe uma produtividade incrível para o nosso trabalho e eu acho que faz sentido compartilhar com vocês. Nesse processo de formação do nosso instituto, né, a gente criou um formulário, olha, já é digital, né? Criou um formulário digital Uhum. e pediu para as pessoas interessadas, né, para as mulheres interessadas, responderem. Esse formulário, ele tem mais de 40 respostas, então é um formulário bem vasto, com informações bem amplas dessas mulheres que estão no instituto, né, que estão no processo de formação do instituto, desde mini currículo, formação, onde que moram, preferências, LinkedIn, etc e tal. Aí, a gente está construindo um trabalho lá na Secretaria Executiva, né, do processo de fundação do Instituto, que a gente está utilizando várias inteligências artificiais combinadas. E aí a gente fez o seguinte, a gente foi lá, baixou o formulário, né, baixou o resultado do formulário, colocou na IA, cruzou com o processo que está estabelecido, né, no estatuto do instituto, né, e começou a dar um comando falando, ó, essa daqui é a base, que é a linha mestra da intenção do instituto que nós estamos fundando. Esse aqui é o perfil de mulheres que estão associadas a ele. Nós precisamos criar um plano de trabalho. Imagina o tempo que a gente levaria, né, para construir esse resultado. E aí foi muito legal que a gente até utilizou uma outra inteligência artificial que se chama Perplexity, e ele conseguiu trazer a combinação de todas as mulheres que estão ali e quais que seriam os comitês mais Que aderentes legal. às preferências E são quantas delas. mulheres que a gente está falando aí? São mais de 40. São mais de 40. Imagina o tempo que a gente levaria Sim, para fazer esse fazer essa trabalho. análise e essa junção, né? A gente fez em 5 minutos o que levaria talvez um dia inteiro.
E é sobre isso. Sim. Né? É sobre pensar sobre isso e às vezes a gente até esquece que algumas coisas podem ser feitas com a inteligência artificial, né? E aí a gente ganha essa questão de produtividade, só que aí é até legal, né? A gente pensar que pode te sobrar tempo para você cuidar mais de você, da sua mente, da sua saúde. Você falou muito bem aí uma questão que remete até a gente tem um sistema de ensino muito tecnicista, né? E às vezes ele foca muito na competência do técnico ali, né? E muito na competência do business e esquece o comportamental. Eu sou professora de gestão de projetos, né? E dentro da gestão de projetos, a gente fala do triângulo de talentos. E eu lembro que você falou assim, não que comportamental seja mais importante, mas o triângulo de talentos, que é uma definição proposta até pelo PMBOK sexta edição, ele traz o triângulo equilátero de talentos. E equilátero são lados todos os lados têm o mesmo tamanho, todos os ângulos internos também têm o mesmo grau, né? E então, se é equilátero, todas as competências têm igual importância. E o triângulo de talentos proposto pela gestão de projetos, ele fala que todo profissional, ele precisa se habilitar na competência técnica, na competência comportamental e na competência de business. Esse é o profissional completo. Então, é entender que a tecnicidade, ela é importante, a questão comportamental, ela é importante, mas a questão do business ali, da estratégia também é. E então, esse é o profissional do futuro. E aí, para a gente pensar em business, né? O que está acontecendo no mundo hoje que molda como a gente percebe o mercado, os produtos, entendeu? Quais são as novas demandas? Aí a gente pode até entrar um pouquinho nas questões do relatório novamente, e falando, por exemplo, do design, né? Quando a gente pensa em produto, a gente tem que pensar em design circular. E aí entra a questão da criatividade, né? A criatividade, será que está relacionada à arte? Ou não? A criatividade está relacionada a esse processo criativo de solucionar problemas, né? Sob essa perspectiva criativa. Mas muitas pessoas também não se sentem criativas, né? Uma vez eu fiz um curso no Coursera, que é uma plataforma que depois eu quero até dar algumas dicas aqui para as pessoas com relação a isso. Mas uma vez eu fiz um curso no Coursera sobre criatividade. E a primeira coisa que é trabalhada no curso é por que não somos criativos. A gente sempre atribuiu à criatividade uma ordem divina, que sempre vem de cima, que nunca é nosso. Mas a criatividade, ela é estimulada pelo seu conhecimento. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu assisto, quanto mais eu me enriqueço de algo, mais criativa eu me torno. Então, não é nada extra. Dom, né? Não é um dom. É construído. E é isso que a gente tem que entender. A responsabilidade que nos cabe nesse processo de aprender. Então, a criatividade, algumas pessoas acreditam que é um dom, né? Eu nasci criativa, eu sou criativa e hoje eu não sou criativo mais, ou eu não sou criativo. E como todas as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. E a criatividade é uma destas, né? A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, eu também fiz um curso em uma outra plataforma também, em um cenário muito diferente, que é Criando Crianças Criativas. E uma mensagem que ficou nesse curso de criatividade que eu sempre gosto de compartilhar, que até faz essa comparação, né? Criando, crianças, criativo, porque é como a criança é um ser criativo por natureza, né? Sim. Então, a criança, sim, ela nasce criativa e em algum momento a gente deixa de ser criativo. Parece que a gente é podado, né? Mas é isso, né? Porque, e aí, quando eu fiz esse curso, foi até nessa visão, enquanto mãe, o quanto que eu estava inibindo o meu filho de criar. Quando ele ia colorir uma figura, e eu falava, não, mas não pode colorir de vermelho. Por que não? Né? A gente fica criando padrões, exato. Né? Então, e aí, por que não posso? Então não vou fazer, eu vou fazer com receio da pessoa rir de mim, brigar comigo, eu deixo de me permitir. Então, quando a gente fala das habilidades e da criatividade, é muito isso. Permita ser criativo, errar, tentar, falhar, estudar, verificar, conhecer um mundo novo, né? Então, às vezes, a gente fica muito bitolada naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente gosta. E às vezes a gente tem que até entender coisas que a gente nem gosta ou gosta pouco para vir, de fato, para explorar, para florescer na gente essa vontade de fazer algo diferente, que eu acho que é esse papel da criatividade. E as empresas esperam colaboradores criativos por isso, porque o criativo,
que é outra competência que tem também no fórum, que é a curiosidade, que eu acho que é uma coisa tá ligada à outra, né? Se você se permite por que é assim? E por que não pode mudar? Mas por que sempre foi assim? Então, as empresas, elas esperam que os colaboradores questionam, né? Estejam nesse momento de ser curioso, de questionar, até mesmo porque nesse momento que eu sou curioso, estou questionando, é esse momento que eu estou usando meu pensamento crítico, meu pensamento analítico, né? Que está aí dentro do diferencial mesmo, né? Que a gente está vendo que é o desafio. Ana, aproveitando esse seu gancho aí da criatividade está muito relacionada com design thinking, né? Inclusive, ano passado, eu dei uma disciplina na especialização de gestão de projetos do curso de MBA aqui da USP de Belo Horizonte, sabe? E eu adorei ministrar essa disciplina com os alunos e foi um processo criativo muito legal. E a disciplina era sobre design thinking, como que isso também conversa com gestão de projetos, né? Porque design é projeto, né? E aqui a gente precisa entender que sustentabilidade exige criatividade. Não tem como a gente lidar com os desafios do presente sem pensar sem buscar novas formas de pensar. Porque a gente está muito enraizado num modelo econômico que opera de uma determinada forma e a gente precisa se repensar de outras formas, né? Os modelos de negócios, eles precisam ser redesenhados. Recentemente, esse ano, não, foi ano passado. Ano passado, eu ministrei uma disciplina na especialização de gestão estratégica do SEGI, da UFMG, a disciplina Negócios Sustentáveis. Essa disciplina foi muito legal porque ela nos ajuda a olhar para os negócios sob uma perspectiva para além do econômico. E quando a gente pega um modelo padrão aí de Business Model Canva, ele é totalmente com viés econômico, né? E por que sustentabilidade exige criatividade? Porque a gente precisa pensar o viés social, o viés ambiental e o viés econômico, todos conversando em igual maneira. Isso exige conhecimento, né? E aí, foi muito legal que dentro do processo de aprender a disciplina para executá-la, eu descobri outros modelos de negócios complementares, né? E eu falei assim, gente, olha que bacana, e como que a gente não usa? A gente fica tão preso àquilo ali, né? Ao que está aí acontecendo, aquele modelo padrão, que a gente não se questiona que podem existir artigos científicos que trazem a proposição de novos modelos que conversam perfeitamente com essa lógica de sustentabilidade. E essa questão de criatividade também, e aí conectando ela com design, e design circular, que é o design que está ali como um elemento fundamental para a economia circular acontecer, é pensar que gente, o nosso modo de conceber produtos, ele está totalmente equivocado. A gente precisa conceber produtos para que eles estejam sempre em circulação e não para que eles venham parar no aterro sanitário ao final do processo de utilização de um produto, né? E será que a gente pensa certo? Essa é a questão. Se eu vou construir uma caneta, se eu vou construir um telefone, se eu vou construir um carro, né? Qualquer coisa que eu venha a projetar como um designer, né? Eu preciso pensar desde o início de concepção. E como hoje a gente tem uma lista de materiais críticos aí, os profissionais, eles precisam considerar essas questões, porque a gente já vivencia uma escassez material. Então, você entende que não dá para ser sustentável sem ser criativo, sem ao mesmo tempo também ter pensamento crítico? Olha como é que tudo isso se conecta, né? Então, enfim... e esse assunto, inclusive, já se conecta com a questão da responsabilidade ambiental, né? Uhum. Que é o próximo passo aqui que a gente vai dar nessa conversa aqui. Ótimo. Eu sempre aprendo muito, né? Quando eu te escuto, quando eu estou com você, e sempre quando você fala do design circular, eu estou aqui tentando puxar, que eu lembro, eu gosto muito quando você fala assim, me corrige, o desperdício é um erro de design. Não, todo lixo é um erro de design. Todo lixo é um erro de design. E eu acho isso um máximo. Eu falei, gente, como? Claro que é. E aí, quando a gente consegue trazer isso para
todo profissional, se entender isso, em tudo que você for fazer, em toda empresa que você estiver, independente claro que talvez uma empresa de produto a gente consegue enxergar o lixo ali, mas às vezes até na prestação de serviço, quando a gente fala de desperdícios também, o quanto que isso é forte. Então, é entender esses pontos-chave aí da questão da sustentabilidade para levar para o nosso contexto. E aí, até uma das coisas assim, que eu sempre gosto de ouvir, quando me lembro eu falo direitinho, né, que o lixo é o erro de design, foi quando dentro desses momentos que eu estava ao seu lado, você explicando também que a reciclagem é o último processo. E eu achei aquilo, poxa, gente, que legal, porque hoje a gente faz a reciclagem, já é um desafio. Eu falo assim, tem gente que ainda não entende, tem gente que fala, mas é muito pouco, mas é porque no meu bairro não tem que ir, mas e o outro não faz, então eu não vou fazer. Então, já é um parto, já é tão difícil a gente fazer reciclagem, mas de pensar que a gente ainda está falando da reciclagem já é ultrapassado, né? Não era nem para ter esse resíduo, né? Que antes da reciclagem eu acho que é nesse cenário, né? Antes da reciclagem é pensar, mas por que está gerando o resíduo, o desperdício, o produto? Então... Porque eu não projetei bem, né? É isso. Porque se enquanto profissional que está ali no processo de concepção de algo, eu penso o material adequado, o material mais sustentável, a gente vai conseguir realmente mitigar a geração de resíduo. E a gente realmente vive um processo, um ambiente bem crítico na atualidade com relação a essa questão de escassez material. E os produtos vão ficar cada vez mais caros por causa dessa limitação, né? Então, é problema em cima de problema que a gente vai enfrentar e vai requerer realmente muita criatividade para lidar com essa questão. Então, quanto mais um profissional tiver essa visão holística, mais bem-sucedido ele vai ser para trazer essas proposições para dentro das organizações. E aí a gente está trazendo esse contexto, né? Quando a gente fala de competências para até 2030, de que conhecer o que é responsabilidade ambiental, eu gosto também do social, né? Eu tenho o meu pezinho ali no responsabilidade social ambiental, que hoje tem o ESG, né? E ESG também, que algumas empresas trabalham de uma forma bem importante, outras menos, né? Que eu acredito que estão, né? Essas que não falam sobre o tema também estão ultrapassadas, mas independente da empresa que eu estou, o quanto que eu, profissional, tenho que saber. Então, enquanto profissional de RH, por exemplo, quando eu estou na sala de aula ou quando eu estou em treinamento enfim, ou alguma oportunidade, eu pergunto, você sabe o que é ODS? E tem pessoas que não vão me responder o que é ODS. E aí, como você enxerga isso, Aline? O fato de, às vezes, as pessoas não entenderem saberem sobre o que é um ODS, quais são os impactos a questão até dos impactos climáticos, né, que a gente tem, que tem os desafios que a gente tem aí, torna um profissional menos preparado para o que vem aí até 2030, vamos dizer assim. Olha, Ana, essa situação, a meu modo de ver, ela é muito preocupante, né? Porque isso sinaliza como que a gente está comunicando mal os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são objetivos globais, né? E isso é uma agenda mundial em que cada país tem que fazer a sua parte. E é muito interessante pensar, até dentro da gestão de projetos, eu até vou chamar a gestão de projetos aqui de novo, quando a gente pensa, né, numa lógica aí de projetos de sociedade, a gente tem ali toda uma organização global, onde a gente pensa aquela estratégia e aquilo vai chegando para os governos, né, dos países, e aquilo precisa se refletir através das políticas públicas. E as políticas públicas, elas acabam, por exemplo, orientando as organizações e a sociedade. Né? Recentemente, por exemplo, foi no ano passado, nós tivemos aí o lançamento do Plano Nacional de Economia Circular, que está ali estruturado em muitos eixos, em muitas metas, e isso está caindo para dentro das organizações, entendeu? E isso tem total relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, muitas demandas que a gente está vendo hoje no ambiente corporativo, essa questão de inclusão, diversidade, essa questão de assuntos que às vezes são polêmicos, que a gente está vendo cada vez mais sendo colocado dentro da lógica corporativa,
Tem tudo uma relação que nasce lá nos ODS, né? Então, são as empresas já tentando incorporar essa relação. Só que, às vezes, isso às vezes as pessoas não fazem essa conexão, né? É igual falar de desenvolvimento sustentável, ODS, ESG e economia É circular, tudo um né? bolo só. É. Só que não. Não, é tudo diferente, né? Uhum. O ODS, ele tá numa perspectiva macro, né? A economia circular, se a gente pensa em termos de sustentabilidade, ela tá ali ajudando o eixo econômico do conceito de sustentabilidade. Porque qual que é o conceito de sustentabilidade? É a lógica econômica, ambiental e social, né? Então, social entendam pessoas. Uhum. Onde ninguém fique de fora, né? Nessa lógica de se desenvolver de forma sustentável e de forma que a gente garanta para as gerações do futuro a mesma qualidade de vida que as do presente têm. E, claro, tratando, inclusive, os problemas sociais do presente, né? Porque a gente vive num presente com muita desigualdade social, né? Então, pense os ODS de forma macro. Os ODS, eles estão num ambiente global, mas eles precisam chegar no local. E o local é o ESG. Então, quando uma empresa cria ali os seus indicadores de ESG, quando ela faz uma ação na comunidade, quando ela faz um voluntariado, quando ela faz uma ação no meio ambiente, quando ela planta árvore ou quando ela cuida de uma praça, tudo isso vai gerando indicadores. E aí é o local somado aos resultados das outras organizações que vai nos ajudar a alcançar o global. E a economia circular, para mim, ela está no meio ali, no eixo econômico, né? Ela está orientando o modelo, o eixo econômico do desenvolvimento sustentável, do conceito de sustentabilidade. Então, assim, essa estrutura, eu quebrei a cabeça muito tempo com relação a isso, sabe? Mas depois isso fez sentido, e depois foi até legal que num curso que eu fiz da BNT 2030, tenho algo muito parecido, né? Nessa proposta de entender esse todo, saindo do macro para o micro, para a gente alcançar o todo. E aí, falando desse... Que é um desafio, né? Então, hoje para você, igual você acabou de dizer, tá muito claro o que significa, o que cada um representa, mas foi um estudo. Você teve que se dedicar para estudar, para entender, até para criar um mapa, né? Que eu vi aquele material que você fez muito bom, que usa em treinamentos também. E aí, até falando desse desafio de entender e estudar, no início do nosso bate-papo, você disse que ia trazer algumas dicas para as pessoas, e eu lembro que foi uma das primeiras dicas que você me deu quando eu te fiz a pergunta, mas como assim eu vou estar num negócio falando sobre economia circular e eu sou de RH? E você falou assim, Ana, faz o curso, eu vou te passar uma plataforma, você entra lá, faz esse curso que você vai entender. E aí eu acho que seria legal, você já adiantou que queria trazer, vamos compartilhar para a galera qual a plataforma e por que é importante ter acesso a isso, e não ter acesso, a gente já tem acesso, mas de fato estudar sobre. Eu gosto até de dizer, Ana, que a carência de informação, né, ela pode atrapalhar muito o nosso desenvolvimento. E tem tanta coisa que a gente pode aprender sem precisar gastar R$1. E parte do meu processo de aprendizado, ele foi utilizando muito a plataforma do Coursera. Ela é uma plataforma internacional que congrega cursos de curta duração de universidades do mundo inteiro. Inclusive, tem algumas brasileiras lá, tá? E aí, são cursos de curta duração que você pode fazer na modalidade paga, mas o Coursera, como ele tem também uma finalidade social, que está muito vinculada a essa questão do eixo social de sustentabilidade, ele também permite que você tenha acesso ao conhecimento sem pagar R$1. Só que aí você não tem o certificado. A utilidade do certificado é a gente poder conectar com o nosso LinkedIn, né? Para que você consiga demonstrar que aquele conhecimento foi adquirido. Mas, gente, se eu não tenho o dinheiro, eu preciso ter o conhecimento. E o conhecimento abre portas, né? Porque ele vai me colocar mais para frente, ele vai se incorporar na minha fala, ele vai se incorporar nos meus comportamentos e vai me ajudar a encontrar novos caminhos para eu avançar na carreira. Então, se eu não tenho dinheiro, eu posso ter o acesso ao conhecimento. Então, essa informação é crucial. Qualquer profissional que queira entrar agora, ele pode fazer um curso no Coursera. E ainda tem uma coisa legal lá, porque você pode pedir auxílio financeiro. Então, é possível, dentro do Coursera, pedir uma bolsa.
de estudo para aquela universidade. E eu já fiz isso há muito tempo atrás. Hoje, se você entrar no meu LinkedIn, vocês vão ver lá que tem mais de 15 cursos que eu fiz dentro do Coursera. É como se eu fosse moldando uma pós-graduação ou uma especialização de acordo com o meu interesse. E aí eu fui bem focada, sabe? E qualquer um pode fazer isso. E é um conhecimento muito rápido, né? Muito rápido. E com instituições renomadas, né? Exato. Então, é uma qualidade, porque às vezes tem pessoas que têm receio, não vou pagar nada, então não é legal, e não é o caso, né? A Coursera é Exatamente. reconhecida, as instituições também. E aproveitando também o gancho aí que você falou do LinkedIn, tem muito conteúdo bacana lá, da Aline, da Waste. Conta um pouquinho o que você está levando lá porque eu acho que parte para quem está acompanhando aqui, o nosso objetivo hoje é instigar que as pessoas queiram entender e aprender outros assuntos que não necessariamente são os mesmos que a gente trabalha, que no caso a gente está falando específica também, né, sobre dados, Big Data, enfim. O que a gente encontra no LinkedIn, nas suas redes? Olha, Ana, lá no LinkedIn, lá é uma plataforma que a gente busca trabalhar muito bem, né? Até porque ela é a nossa cara para o mercado, né? A minha cara para o mercado, a cara da Waste Data, a cara da negócio circular. Então, lá tem newsletter, lá tem conteúdo de várias naturezas também, como conteúdo em imagem, conteúdo em vídeo, as newsletters, né? Recentemente, a gente criou uma newsletter que se chama Open Data e Sustentabilidade, foi até uma surpresa. Essa newsletter, ela em menos de 12 horas, ela estava com quase 1.000 inscritos. Hoje a gente já está com quase 4.000 pessoas inscritas nessa newsletter. E, assim, isso aconteceu do final de novembro para cá, então foi muito rápido, o que sinaliza uma validação do interesse do público por esses assuntos, né? Então, lá tem muita coisa, a gente está explorando muito bem a plataforma, tudo que a gente está criando, a gente está colocando lá. Bem, a gente sai daqui, né, Ana, com a sensação que tem muita coisa ainda para conversar, né? A gente vai ter que encerrar porque realmente o nosso tempo ele está acabando. Eu acho que tem papo para um próximo podcast aí, com certeza. É só uma primeira, né, onde a gente buscou trazer essa reflexão. Eu queria te agradecer demais, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Antes de ser parceira, você é uma amiga muito querida, uma mulher fantástica que eu admiro demais. Muito obrigada aí por participar com a gente e por inspirar outras pessoas nessa lógica de competências. Eu que agradeço mais uma vez e tamo junto. Obrigada. Até a próxima. Até mais.